3 horas e 27 minutos, 31 graus e 8 décimos, a temperatura que está elevada, mas não está oscilando muito não na tarde de hoje. Está se mantendo praticamente estável desde a abertura aqui do Redação no Ar na tarde desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021, um dia depois de ter sido aberto o período de rematrículas nas escolas municipais de Lajeado, também dos Projeto Vida. E nós estamos recebendo a Adriana Vettorello, que é a secretária de Educação de Lajeado, para falar sobre essa abertura do processo de rematrícula, mas também para falar sobre o momento da educação. Na segunda-feira, o governo do estado está determinando que volte 100% dos alunos nas salas de aula, não mais com escalonamento, não mais com a forma híbrida. Como é que nós podemos falar que está a educação aqui de Lajeado e também esse período aí de rematrícula que está começando? Tudo bem? Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos os ouvintes. Com relação ao retorno, então, das aulas presenciais, a partir de segunda-feira, nós já viemos trabalhando, então, de forma praticamente presencial, com 96% do retorno das nossas crianças, né, nas nossas escolas de educação infantil e ensino fundamental. Mas também agora, no dia 8, então, as crianças que ainda estão afastadas, a gente começa a fazer um trabalho de busca ativa para conversar com as famílias, para ver se esse afastamento tem alguma situação de comorbidade, ou se simplesmente é o desejo da família de que a criança permaneça ainda afastada. Então, nesses casos, a gente vai fazer contato com as famílias para fazer o incentivo, né, desse retorno, porque agora é uma obrigatoriedade a volta, então, ao presencial. Quer dizer, as 4%, não, 4%, dá né, em torno das de crianças 4%. que estão fora da sala de aula, elas estão não porque a escola está fazendo algum tipo de restrição, e sim porque Não, os pais porque opção dos não pais. querem, ou porque, Isso. de repente, as crianças, algum outro motivo que não voltaram. Isso, é a opção dos pais, porque enquanto ainda se dava essa opção do presencial, né, ou híbrido, alguns pais optaram por manter as crianças assim. Em alguns casos nós temos de comorbidade. Então, esses a gente vai mantendo, né, afastado, porque esses ainda pode perante o decreto. Os demais estão voltando devagarinho, então, a partir de segunda-feira também, como eu falei, a gente faz o processo de busca ativa, para fazer contato com essas famílias, para o retorno, então, se dar de forma, então, do 100% presencial. E a partir de segunda, esses pais que ainda quiserem que os filhos fiquem em casa, a escola tem, digamos, a obrigação de fornecer o material, ou aí a criança, para ter o conteúdo, tem que ir na escola? A gente não tem a obrigação de fornecer o material, as famílias vão ter que vir até a escola, então, e buscar esse material, né? Decreto... Hoje a gente fornece. O decreto não prevê que a gente tem que... Porque o retorno é presencial, a escola está aberta. E o decreto vale para todas as redes, né, Adriana? O decreto vale para todas as redes. Ele está bem claro, né? Ele é público e privado. E tem alguma situação em que vocês imaginam que vai ser mudada na rede municipal de Lajeado? De repente uma turma que não está funcionando hoje, ou alguma coisa numa escola aí que você sabe, não, a partir de segunda, com essa mudança, vamos mudar? Ou praticamente vai seguir igual? As nossas escolas, como eu coloquei, né, a gente já falava um pouquinho antes da entrevista, nós não temos nenhum caso assim, muito significativo que não há o retorno da turma em geral. É um ou outro caso em turmas bem específicas. Então, a gente não vê um grande problema. Lajeado já vem trabalhando, né, a rede municipal já vem trabalhando de forma muito tranquila desde abril. E tivemos algum surto? Surto nenhum, assim, que foi considerado surto. A gente teve um caso que a gente afastou uma profissional, que é uma estagiária, e aí a gente também não precisou afastar a turma. Isso bem no começo. Mas as crianças continuam usando máscara? Continuam usando a máscara, né? Seguem os protocolos normais de higienização das mãos, né? Então, enfim, a máscara também é utilizável nos espaços abertos para atividade de educação física, então, pode ser tirado, né? A máscara, isso como é liberado também, né? Nas praças e clubes de esporte, então as crianças podem retirar. Mas dentro do espaço de sala de aula se mantém todos os cuidados e o protocolo também. Questão do distanciamento, secretária, lá no início havia uma preocupação. Será que as escolas vão comportar, ter que dividir talvez uma turma em duas para os alunos ter esse distanciamento? Está acontecendo isso nas escolas municipais na prática ou tem alguma que tem ainda essa dificuldade? As escolas voltaram todas normais. Organizaram seus espaços físicos e a gente vê assim, que não teve nenhum problema nesse quesito. Como eu disse, assim, é tudo muito pontual, o não presencial. É um caso, 2 em alguma escola. Tem escola que é praticamente 100% os alunos retornaram. E como eu falei, assim, os protocolos sendo seguidos, a gente não viu nenhum caso assim, que teve que afastar a turma, ou algum surto, ou algo muito significativo. Falando em surto de Covid, não teve, mas teve um surto de pulga? A gente está com problema, deu um problema sim, na Pequeno Lar, em Olarias, a gente teve um episódio de pulgas.
Enfim, é um entorno da escola também, a gente sabe que tem muitos animais soltos, né? Cachorro, gatos. Então, também a gente tem que fazer um apelo para a comunidade, né? Que quem tem um animalzinho de estimação, enfim, esses animais de rua, talvez tenham que ser recolhidos. Ficou bem o entorno e, claro, daqui um pouquinho esse bichinho entra para dentro do pátio da escola. Então, a gente começou no pátio e acabou indo para dentro da escola. Então, tão logo a secretaria soube, a gente fez o afastamento das crianças, já foi acionada a empresa que fez a aplicação, a profilaxia na parte de hoje, segunda-feira retorna tudo ao normal. Hoje não, então até segunda não tem nenhum funcionamento nesse lá. educandário não tem um funcionamento. Serão quantos dias sem aula? Eles ficaram hoje, na verdade. Quinta e sexta eles vão ficar. Segunda eles retornam, 2 dias. Depois consegue É o processo recuperar. de fazer, né? A profilaxia, a desintetização, depois a questão de organizar a escola novamente para receber na segunda-feira essas crianças, então. Em relação ao projeto Vida, né? Ali começaram as atividades do contraturno, né? Essas começaram um pouco depois. Como é que está hoje? Está tudo funcionando como era antes, com o almoço? Eu me lembro que isso era um problema também, a questão do transporte, porque ficavam todos numa van, enfim, tinha essa preocupação sempre também de higienização, da troca de turmas. Como é que está hoje o projeto Vida e também outras atividades no contraturno? Tudo funciona normal, a gente até dispôs um pouquinho mais, né? Um funcionário ou meio funcionário a mais para a questão da higienização. O projeto Vida funciona com almoço. A higienização é feita, o espaço é bem adequado. Eu fiz visita aos projetos, os espaços são bem... assim, é bom, não tem um espaço que as crianças têm que ficar muito aglomeradas e também não teve o retorno de todas as famílias. Tem pais que não quiseram o retorno no tempo integral. Mas, enfim, o projeto Vida atendendo normalmente as crianças, com o almoço e com todos os cuidados, como eu falei, o atendimento com os profissionais. A gente tem as escolas de tempo integral, que também retomaram essas atividades, atendendo os alunos das 7h30 até as 4h30, ficando também essas crianças permanecem, né, no almoço. Então, com todos os cuidados e a organização da escola, então, foi realizada também. E as escolas que ofertam o contraturno, então, essas escolas, nós tivemos 2 que não conseguiram voltar neste momento, que é o caso da Santo André e da São Bento. A São Bento, mais por questão de espaço físico, hoje nós não temos o espaço físico para ofertar o contraturno, mas já se estudando, então, a possibilidade do fechamento na área do ginásio, na parte de baixo, que daria ali umas 3 a 4 salas muito boas para atender o pessoal. E a Santo André, a gente não tem a questão ainda da dificuldade de profissional para atender, porque nós precisamos de profissionais para a área, né, para o horário do meio-dia, e que permaneçam no contraturno, então. Então, essa foi uma dificuldade da gente chamar e do pessoal aceitar, até porque nós estamos nos direcionando para o final do ano. Então, complica também alguém aceitar, por um período curto de tempo, né, um contrato emergencial ou algo parecido. No projeto Vida, quantas crianças são atendidas ao todo, secretária? Tem esse número? Eu não tenho aqui contigo agora para te precisar, mas não tem o número exato, não te trouxe isso aqui. Isso realmente não. Tranquilo. E em relação à falta de profissionais, né, de professores, de monitores, isso é algo que não é de hoje, né? Vem atrapalhando aí a retomada, a atividade para ser normal aqui em Lajeado. Qual é essa carência? São quantos profissionais que estão faltando? E a senhora falava que talvez por ser final de ano é um pouco mais complicado, mas esse contrato seria só até o final do ano ou emendaria mais para o ano que vem e aí as pessoas poderiam continuar atuando? O contrato emergencial, quando ele já fala, né, contrato emergencial, ele supre uma necessidade de uma falta de um profissional, ou por uma licença saúde, ou por uma licença gestante. Então, esse contrato ele é feito para este período da licença do profissional que se afasta. Para as escolas que atendem contraturno, a gente tem agente socioeducativo que a gente contrata, né? Nós tivemos assim um período de muitas licenças. Nesse retorno de 2021, nós percebemos que as cirurgias também voltaram, as eletivas, então a gente tinha muitos profissionais em lista de espera de cirurgia, houve afastamento. Então, esse período curto, de 4, 5 meses, muitas vezes a gente não consegue que alguém supra essa necessidade. As contratações via CIE, que também a gente faz dos estagiários, que suprem o horário do meio-dia, que também atendem monitoria. Nós estamos fazendo o 5º processo seletivo já. A partir da próxima semana, nós estaremos chamando novamente para dar esse suporte também para as escolas. Então, assim, é um ano bem atípico. É um retorno de todos e as coisas vieram acontecendo. Então, a gente percebeu assim, uma grande dificuldade, sim, de profissionais, mas a gente tem procurado, assim, repor. E agora,
os nossos educandários, dá para dizer assim, que já estão, né, tá ficando mais tranquilo. Mas foi um momento bastante complicado, sim, nesse segundo semestre. Essa maior carência de profissionais seriam nesses contratos emergenciais mesmo, não professores para estarem diariamente nas escolas. Não, o professor a gente tem, enfim, a gente sempre faz, né? Agora a gente vem fazendo os quadros também nesse final de ano, já se organizando para o próximo ano. Então, a gente já vai prevendo as licenças também. Então, são coisas que acontecem no meio de um ano, as faltas aconteceram, nós tínhamos aí os casos também que afastava por sintoma gripal, e esses casos a gente não tem como suprir profissional, não é contratado. Né? Então, enquanto que a gente ainda vinha com esses atestados de 12, 15 dias, porque qualquer sintoma gripal afastava. Neste caso, tu não tem ninguém que substitua, a gente não pode chamar um contrato emergencial. Então, fica a equipe dando todo o suporte. Né? A gente vai trabalhando com o que se tem na escola. Assim como tem caso de alunos que não voltaram por alguma comorbidade ou porque os pais não acham seguro ainda no momento, tem algum professor ainda afastado também? Não? Por esse motivo, não. Daqui a pouco falamos sobre as rematrículas, mas, secretário, eu tenho que lhe perguntar sobre uma outra situação. Nós tomamos conhecimento na semana passada de algo que chamou atenção na escola Dom Pedro I, no bairro Jardim do Cedro. Né? Seriam 2 adolescentes que estariam com facas e as crianças foram trancadas em salas de aula. O que de fato aconteceu? O que foi feito também, né, por parte da secretaria e como é que estão as atividades hoje nesse educandário? Foi um adolescente que realmente ele faltou na tarde, né, à escola, e ele havia comentado com alguns colegas, então, que faria alguma chacina, coisa assim. Então, tão logo a diretora soube, né, por 2 crianças que vieram procurá-la e colocar a situação, ela logo entrou em contato com a secretaria, a gente também entrou em contato com o secretário de segurança, que logo deslocou uma viatura ao local. Nós também, foi uma orientadora da secretaria, conversar com a diretora, procurar averiguar, né, a situação. No dia seguinte, nós logo entramos em contato com a família do adolescente, que prontamente compareceu à escola, juntamente com o menino. Foi conversado. Esse menino está sendo, então, nesse momento, ficaria por um período em atividade remota, e ele já está com encaminhamentos, então, na área, então, da saúde. Então, a gente já fez adolescente? Um adolescente. Qual a idade dele? 13 anos. Mas ele chegou a ir com essa faca ou foi só uma ameaça? Não, ele fez uma ameaça. Né? Mas, segundo ele, aconteceu uma troca, ou alguém teria apresentado para ele em dias anteriores um canivete. Uhum. Isso numa troca de período de aula. Então, assim que chegou para a direção procurou, né, averiguar os fatos, conversar, nos acionou. A gente também, então, está fazendo essa investigação e apurando o que teria que, né, levado esse menino a querer fazer esse tipo de ato, o que está provocando, enfim, buscar, né, os encaminhamentos necessários para que ele tenha ajuda e que a escola também, porque quando isso acontece, a gente não pode olhar só para esse adolescente, a gente tem que fazer um trabalho agora também pensando na escola, né, e dar segurança para quem está lá. Embora a gente faça todo um trabalho e venha aí com o Pacto Lajeado pela Paz, que a gente tem o Seja, o Conte Comigo, é feito um trabalho na questão do currículo escolar sobre bullying. Então, você vê, a gente tem tantas temáticas e tanto é trabalhado, e ainda assim a gente vê uma necessidade muito grande, né, de estar acompanhando e estar atento, e tão logo a gente tomar conhecimento e buscar as alternativas. Conversamos também com a promotoria, encaminhamos ofício ao Ministério Público, que também está ciente do fato, então, e está acompanhando também, e com certeza, então, vai estar chamando essa família para uma conversa, e aí vai se demandando todos os encaminhamentos. Agora sim, então, secretária, falar do início do período de rematrículas nas escolas, como é que está ocorrendo, como os pais devem proceder para fazer a rematrícula dos seus filhos. A rematrícula, ela se dá agora, então, de 3 a 19 de novembro. Ela é automática. Embora ela sendo automática, é importante que os pais compareçam às escolas para dar o seu ciente, né? Em especial, a gente pede também na educação infantil, porque, de certa forma, as escolas fazem toda uma atualização de dados, e isso é muito importante. Então, esse processo ele é automático, mas a gente pede a ciência, ele vai de 3 de novembro agora a 19. Isso é o processo, então, de rematrícula, né? As matrículas, então, já é um período diferente, que a gente abre no dia 6 de dezembro até o dia 29. Para as crianças, então, que completam 5 a 6 anos até 31 de março, data corte do ano que vem, né, de 2022, que já são alunos das escolas nossas de educação infantil. Essas, então, os pais são encaminhados, né, à escola de educação infantil, a sede faz toda
a organização dessas listas, as turmas, e a educação infantil, então, entra em contato com as famílias e direciona para a escola que essa criança vai. Então, a educação infantil faz o chamamento e as famílias, então, depois procuram as EMEFs para fazer a matrícula dessas crianças. Para quem já está na rede municipal, mesmo indo para o... Para quem já está matriculado na educação infantil, que completam 5 a 6 anos até 31 de março do ano que vem. Esses, então, já acontece agora de 29 de novembro a 6. Depois, nós reabrimos de novo um processo que ele vai de 6 a 29 de dezembro. Então, abre para pré-escola, 1º ao 9º ano e EJA para maiores de 15 anos. Então, é importante também que as crianças que completam os 4 anos de idade até 31 de março, que é a data corte que a gente tem, essas crianças vão para a educação infantil. As que completam 5, preferencialmente em EMEF, porque é pré, ou podendo ficar nas EMEIs que oferecem essa faixa etária, então, também. Tá? E o Projeto Vida a gente está abrindo de 16 a 5/12, as matrículas novas. Também então para Projeto Vida. E tem vaga para quem é de fora da rede municipal? Da rede municipal, sim, abre agora, como eu falei, do dia 6 a 29, daí abre normal. Mas tem quem vaga? É de fora. A gente vai procurar dar vaga, temos que dar vaga, né? Alguma o ensino fundamental normalmente não é problema, né? Mas é na pré-escola, especialmente ali berçário. Pré-escola, 1º ano, a gente vem enfrentando, agora nós estávamos fazendo um levantamento, porque no momento que a gente oferta, quanto mais vaga você oferta na educação infantil, quanto mais vaga a gente dá em berçário, a criança ela cresce, ela vai para o fundamental. Pois é. Então, nós também temos aí um olhar atento agora para as escolas de ensino fundamental, que também acabaram tendo que absorver essas crianças. E aí a gente também tem que pensar em espaço físico, turma, atendimento, professor. Então, para te dar um exemplo, a escola de São Bento é uma escola que não oferta agora o contraturno, justamente porque a gente teve que abrir uma turma nova de pré-escola. Porque essas crianças que vêm da educação infantil, de certa maneira, elas vão para o fundamental. Então, a gente não pode só se preocupar na questão, né, da criança de 0 a 3, que também daí abre em fevereiro a matrícula, seguindo essa lista de espera que a gente tem na central de vagas. Está em quantas hoje? A gente tem uma média de 400 e poucas crianças nessa lista. Então, também é a escola que faz o contato com as famílias. As vagas vão sendo dadas conforme a disponibilidade, né? E daí, se a gente não consegue atender de 0 a 3, a gente ainda tem a questão também do compra de vagas. Geralmente fica, né, uma outra situação que, infelizmente, ainda a gente não consegue, às vezes, suprir todas as vagas. Secretária, sobre documentação que levar, na rematrícula ela é automática, né? A senhora disse que é basicamente atualizar os dados, mas para novas matrículas, o que precisa de comprovante? Aí são solicitados todos os documentos, assim, dos pais, comprovante de residência, isso tudo vai na orientação para as escolas. E tudo presencial? Atualmente a gente está fazendo presencial, mas a gente pensa que para o ano que vem a gente vem modificando o sistema da secretaria, onde a gente já tem todo um encaminhamento feito, vai acontecer uma capacitação agora para diretores e secretários. Nós pensamos que para o ano que vem a gente já tem um programa de gestão, onde talvez já para 2023 as matrículas podem ser feitas online, mas a gente sabe que a gente sempre tem que abrir o espaço, né, presencial. E eu vou me colocar um pouquinho na condição de quando eu era diretora, é sempre importante a gente receber, às vezes, os pais nas escolas também, né? É um momento de poder fazer uma troca. Então, quando o pai vem efetivar ou vem assinar ou dar a ciência da matrícula, é o momento dele também estar em contato com a escola, conhecer a escola onde o filho vai estudar e ter esse primeiro contato com a equipe também, que é muito importante. Tem alguma novidade, secretária da Educação de Lajeado, Adriana Vetolero, para 2022? Temos de novas vagas, nova escola, aquela questão de aluguel de vaga também através de outras escolas, algo nesse sentido? A gente continua trabalhando para a educação infantil no compra de vagas. Eu tenho visitado bastante as escolas, a gente tem tramitado muito com o prefeito a questão de possibilidade, então, talvez ou de ampliação, se for necessário, de escolas. Pensar talvez aí a gente vem tramitando muito para finalizar a Escola do Bom Pastor, né? Que está aí também, é uma escola que pode abarcar 200 crianças também. E aí na frente se configura talvez a necessidade da gente fazer uma escola maior de ensino fundamental. A gente vê que sim, que tem que se pensar em alguma coisa assim, para essa questão também da gente acomodar as vagas que vem surgindo, e a rede também é grande. Cada dia aumenta mais. O diagnóstico, qual bairro?
A gente está mapeando, assim, eu até semana que vem estou para fazer uma visita junto com a arquiteta Ruth da CEPLAN, e depois que a gente tem tudo mapeado, conversado, nós queremos sentar, então, também com o prefeito para a gente ver o que a gente vai fazendo, né, para agilizar e quais são os passos aí para frente. E essa escola do Bom Pastor, ela depende do que para ser finalizada? Ela é uma obra que a gente começou com dinheiro do governo federal, né, do FNDE. Então, houve uma situação aí que trancou os valores, a gente não tem como continuar, mas está tramitando, o município já fez uma visita, né, a Brasília, conversou com o pessoal de lá. Há um interesse muito grande da gente fazer essa obra com o dinheiro, né, próprio, e depois os cofres públicos, então, se ressarcir. Já foi liberada agora, recentemente, uma nova parcela, onde a gente vai poder avançar um pouquinho mais, e a gente vem tramitando para o quanto antes a gente poder também finalizar essa obra, né? Tá certo. Secretária da Educação aqui do município de Lajeado, Adriana Vettorella, obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Um bom fim de ano pela frente, né? Tem muita coisa ainda para organizar, já o ano de 2022, tomara que sem a necessidade de dividir turmas, de ter que parar aulas de novo, que foi um momento muito complicado que a gente viveu. Obrigado, secretária. Obrigada a vocês, um abraço a todos, obrigada pela oportunidade. E a ouvinte aqui, Gabriela, é um assunto até deixei para depois, porque não diz respeito à rede municipal. A Jaqueline, ela disse que o filho dela não pode ir na escola sempre, né? Ela fala de uma escola estadual, a Irmã Branca, essa é a semana dele. 20 crianças na escola não estão podendo ir. E aí ela fala, no futebol tem 50 mil pessoas no estádio. Escola particular pode tudo, estadual não. Qual é a diferença das crianças? O que querem? Ela fala que adultos que não têm inteligência, então está reclamando aqui, mas a partir de segunda, Jaqueline, vai valer também para a rede estadual. Vamos ver se na prática isso vai ser aplicado, mas é o que está previsto no decreto do governador. Como já falou a secretária Adriana aqui em Lajeado, já é feita essa presença há bastante tempo, já desde abril, e na rede particular também, até um pouco antes, né? Então, na rede estadual é que a gente vê essa dificuldade. 999-787885, a participação do ouvinte. Redação no ar agora que vai para uma pausa, 10